Shabbat Shalom. Só posso dizer Shabbat Shalom, é um jeito legal de começar a nossa conversa, não é verdade? Que bom estar aqui novamente. Nós estamos aqui para abrir nosso coração, para falar o que o nosso amado, eterno Deus tem falado conosco em todas as paraxás, e essa paraxá, Shemini, é de uma riqueza extraordinária. Eu fiquei maravilhado e eu acho que a Adriana também, né, Adriana? Também, Alex, Shabbat Shalom, pessoal. Realmente essa paraxá me encantou muito e acredito que a vocês também. É assim, depois vocês contam para a gente, podem comentar, podem mandar e-mail, pode comentar no próprio canal. E nós agradecemos realmente a vontade de vocês de ouvir um pouco mais, de ouvir um pouco mais do que Deus tem a falar. É muito importante ler a palavra, é muito importante ir lá e ler a porção da Torá, ler a Haftará, e ler o Brit Hadashah, e ler o Tefilim, porque é isso que alimenta o nosso coração. Eu tenho certeza que cada um dos YouTube espectadores e seus familiares vão encontrar uma riqueza muito grande em tudo isso. E em toda a Paraxá, eu normalmente começo pelo primeiro versículo da porção da Torá, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou lá para o Salmo 128. E esse salmo falou comigo. Ele falou assim: olha, Salmo 128, versículo 1 ao 4: Bem-aventurado aquele que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Eterno. Gente, eu quero ser abençoado, eu quero me apropriar dessa promessa. Essa promessa é fantástica. Deus fala com a gente de um jeito tão extraordinário. E a chave é o quê? A chave é o temor a Deus. É ser reverente a Deus, é ser obediente a Deus, é entender quem é Deus. É saber que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno. E é isso que é o temor a Deus, é respeitar e louvar e aclamar o nome do Eterno. É isso que nós precisamos fazer. Agora, falando especificamente do texto da Torá, que começa em Vaikra, número 9, Levítico 9, no versículo 1, ele diz assim: ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Ao oitavo dia, é o Shemini, né? O oitavo. Mas, e o que aconteceu nos outros 7 dias, né? Tá certo? Deve ter alguma coisa importante. E teve realmente. Se você for para os capítulos anteriores de Vaikra, você vai perceber que teve todo um processo de purificação e de consagração dos sacerdotes, que é coisa importantíssima. Você, para conversar com Deus, você tem que se limpar, você tem que pedir perdão das coisas erradas, você tem que dizer, Deus amado, olha, eu estou aqui primeiro eu peço perdão. Naquele tempo se pedia perdão fazendo sacrifícios de sangue, né? Hoje em dia você pode pedir perdão, falar assim, Deus Pai amado, olha, eu pisei na bola. Então eu estou aqui, purifica-me, limpa meu coração, que eu quero conversar contigo, eu quero estar na tua presença. Eu acho que isso é uma coisa importante. Foi isso que aconteceu nos 7 dias anteriores. E aí, Arão e os filhos dele estavam habilitados a partir do oitavo dia, depois de passar por esse estágio de 7 dias de purificação, aí eles estavam habilitados a pedir perdão a Deus através dos sacrifícios diversos, que a gente já viu anteriormente, que a palavra usada é corban,
E Corban significa aproximar-se de Deus, ou seja, eu tenho que estar limpo para me aproximar de Deus. É isso que nós precisamos. E aí, a partir daí, eles estavam habilitados a fazer isso. Arão e os filhos dele. Vocês sabem que ele tinha 4 filhos, né? E 2 deles decidiram fazer a coisa do jeito deles, né? No primeiro versículo do capítulo 10, parece assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo, fogo diante do Eterno, e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Coisa triste. Falou Moisés a Arão: Isto é o que o Eterno disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Certamente Arão estava triste com o que aconteceu, só que um ato de desobediência, de irreverência a Deus, é que causou isso. Então, volta lá o tema do temor. Gente, Adriana, temor a Deus. O que isso diz para você, Adriana? Conta para mim. Olha, Alex, realmente o temor a Deus é o principal, né? E acho que é o ponto-chave aqui dessa paraxá, o temer a Deus e a santidade, né? Porque em toda essa paraxá, no final, ele nos leva a entender que sede santos como eu sou santo. Então, assim, santidade é você temer a Deus, e aí, temendo a Deus, você vai querer ser parecido com ele, vai querer obedecê-lo. Então, assim, muito interessante como Arão fez tudo direitinho como Deus ordenou. Ele, como sacerdote, ele fazia expiação pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Então, a gente entende que ele não era perfeito, então ele também fazia expiação por si mesmo. Mas Yeshua, que veio fazer a expiação de uma vez por todas, derramou o seu sangue, ele sim não tinha pecado, né? Então, assim, a gente vê que o Arão, o Moisés, eles erravam. E ok, eles se arrependiam e Deus perdoava. Mas o que Nadab e Abiú fizeram foi algo muito grave, porque eles fizeram algo estranho num ritual ali para Deus, algo estranho que realmente foi muito sério, e por isso que Deus os puniu tirando a vida deles, né? E inclusive Deus fala depois falou para eles que eles não podiam nem ficar tristes, né, com o que tinha acontecido, porque aquilo era muito sério, então tinha que ser realmente esquecido o que eles fizeram e deixado para trás, porque foi algo muito complicado. E a gente percebe que em toda a Bíblia, quando Deus falou lá no Éden, não comam desse fruto, e depois, mas comam desse outro. E aqui Deus falando também em Levítico o que, que pode comer, o que, que não pode comer. Então a gente vê que essa parte é muito importante e mostra como que a gente deve seguir a Deus, né? Então, assim, o comer algo que não agrada a Deus é ruim, já te afasta dele, né? Assim como o pecado lá atrás de comer o que era proibido afastou Adão do eterno e Eva também, né? Então eu acho que o que a gente tem que procurar sempre é agradar a Deus. E agradar a Deus é entender os mandamentos dele, seguir esses mandamentos, né? Então, às vezes a gente não vai entender, mas por que eu tenho que comer um animal que tem o casco fendido, que rumina, e o porco, por exemplo, não rumina, então não devo comer? Mas existe algo por trás, né? Provavelmente o porco, por não ruminar, ele não deve ser um animal tão limpo quanto o boi, né? Então, assim, Deus sabe dessas coisas. Por que eu não como camarão? Porque o camarão é como se fosse a barata do mar, vamos supor.
Então, assim, não é limpo, né? Então, não coma. Então, assim, todas essas regras, elas têm um fundamento, não é assim, não comer por não comer, né? Então, eu entendo isso. E entrando um pouquinho agora na Haftará, eu entendo também que Davi, acabou fazendo um papel de sacerdote ali. Ele também ofereceu um sacrifício ali para Deus, trazendo a arca, né. Então, além de Arão, também entendi que Davi, ele também foi um sacerdote, né. E hoje nós fomos feitos sacerdotes por Yeshua, né. Então, assim, a gente não precisa mais fazer todo ano esse derramamento de sangue da galinha, do boi, do cordeiro, porque Yeshua derramou esse sangue dele por nós, né. E aí, Alex, o que que você tem para complementar um pouquinho sobre isso? Você tirou meu apetite agora, né? Eu não posso comer tudo o que era para comer, aquele camarão, aquela lagosta. Adriana, como você faz isso comigo? Mas olha, você falou uma coisa interessante, né? Na verdade, Deus, quando falou da alimentação, ele falou de vários detalhes, o que cada um poderia comer e o que não poderia comer, seja de animais domésticos, animais terrestres, de animais que estão nos mares, de, sei lá, insetos, de aves, de animais que rastejam, lagartos e tudo mais. Quer dizer, Deus botou uma regra, né? E ele complementou, você lembrou, né, no versículo 44, eu sou o eterno, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra, ou o que quer que seja. Então, Deus é santo e ele quer que nós sejamos santos. Santo significa, ele quer que sejamos separados para ele, não misturados com o mundo. A gente vê tanta coisa horrível acontecendo no mundo, muita gente concordando com o que acontece no mundo. Não, Deus não quer isso de você. Deus quer que você fique firme no que ele disse e não no que o mundo está dizendo, porque o mundo quer te arrastar para o lugar errado, tá certo? E Deus quer te levar para o lugar certo. Deus quer te levar na companhia dele quando você deixar essa terra. É isso que ele quer. E nós, então, precisamos ser santos. Essa é a ideia. E Deus também mudou algumas coisas quanto à alimentação. Primeiro, ele deu uma coisa genérica, né? Primeiro eram só vegetais, né? Para Adão e Eva, mas depois do dilúvio, Deus mudou isso. Olha, você pode comer carne numa boa, quer dizer, já pode fazer um churrasco gostoso, tá certo? Só não pode comer o sangue. O sangue você não pode comer. Então, aquela picanha toda vermelhinha lá, a gente tem que dar um cuidado com aquilo, tem que dar uma mais passadinha e aí você come. Eu acho que essa é a ideia. Só que Deus mudou de novo essa determinação, pelo menos foi isso que eu entendi, ah, lá há uns 2.000 anos atrás, quando aqueles discípulos de Yeshua, Yeshua já tinha saído de caminhar sobre a terra, aqueles discípulos dele que entenderam quem é Yeshua, mas ao mesmo tempo eles eram judeus fervorosos, as duas coisas, são judeus fervorosos que entendiam quem é Yeshua. E eles seguiam rigorosamente essa lei de alimentação, você não pode comer esse animal, nem aquele outro animal, até que o Pedro, né, o Kefa, ele, lá no versículo, em Atos 10, a partir do versículo 9, o Kefa estava que hoje Iafo, né? Jope, na época, hoje é Iafo, e ele estava lá, estava com fome, enquanto alguém preparava uma comida gostosa, ele teve uma visão, ele teve
um delírio, chama do jeito que você quiser. Mas ele viu um enorme lençol descendo do céu, e em cima do lençol tinha todos os animais impuros. Estavam lá. Tudo aquilo que Deus falou, olha, cara, não coma isso. Deus pegou e colocou esse lençol descendo do céu e falou para o Pedro. Deus falou com Pedro. Falou, mata e come. Pedro falou assim, não, eu não posso fazer isso. De jeito nenhum, eu não posso pegar esses animais que são todos impuros. Não bastasse a visão acontecer uma vez, aconteceu mais duas, e nessas duas visões foi exatamente disso. E Deus falou, mata e come. E falou assim, o que Deus purifica não é mais impuro, né? Então, Deus estava purificando esses animais, dizendo, Pedro, olha aqui. E aí Deus complementou dizendo assim, olha, vem um pessoal que está batendo a tua porta aqui para que você siga ele, sou eu que estou mandando. E esse pessoal era um pessoal que foi mandado por Cornélio. Cornélio era uma figura importante na região. Ele estava onde hoje é Haifa, né? Que fica uns 100 quilômetros ao norte de Jafo. E ele mandou essas 3 pessoas para ele, dizendo: vem para cá. Deus falou comigo e falou que você deveria vir. E Deus falou com Pedro e falou: vai com eles, porque fui eu que mandei. Que coisa legal, né? Quer dizer, Deus não faz as coisas pela metade, ele dá a mensagem completa. E ele fez isso. O Pedro levou mais algumas pessoas junto com ele. Desde o instante em que Cornélio teve esse sonho ou visão, ou o que quer que seja, levou 4 dias até eles chegarem lá. E eles chegaram lá e o Pedro falou assim: escuta, eu queria saber por que que você me mandou chamar. Ele falou assim: ó, Deus falou para eu te chamar, tá certo? E aí o Pedro começou a falar. E aí o Pedro começou a expor para ele quem é Yeshua, que ele é o único que pode trazer salvação para você, que ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Se você quiser se aproximar de Deus, tem que ser através dele. Não são mais aqueles sacrifícios de sangue. Naquele tempo ainda tinha o templo, ainda tinha os sacrifícios de sangue, mas Yeshua é o caminho, não tem outro caminho. Depois que o templo foi destruído, acabou os sacrifícios, e é só Yeshua, não tem outro caminho, só Yeshua para te aproximar de Deus. E eu acho que Deus usou essa analogia de uma maneira poderosa, dizendo assim: olha, o que é impuro, eu tornei puro. Então, na cabeça do povo de Israel, quem é puro? Esteja fazendo coisa errada ou coisa certa, quem é puro? É o, os filhos de Abraão, tá certo? E Yeshua falou assim: ó, não é assim. É quem teme a Deus. Entendeu? E Pedro reconhece isso no versículo 34 de Atos 10, ele fala assim: então falou Quefas, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, até no Brasil, tá? Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Voltou o temor a Deus. Então, não é eu ter nascido com sangue judeu, ou com sangue árabe, ou com sangue alemão, ou com sangue português de centenas de anos atrás, ou com sangue brasileiro quatrocentão. Não, não é isso que importa. O que importa é o temor a Deus. Novamente, o temor. Adriana, o temor a Deus está perseguindo a gente, você não acha? Sim, tanto é que a Bíblia fala que o
o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Então, assim, essa visão de Pedro não é que Deus é contraditório e de repente Deus falou para Pedro, come de tudo. Não, não foi exatamente isso. O que você falou foi muito interessante. Na verdade, o que Deus quer dizer é que ele aceita todos os povos que o sigam, né? Independente se é judeu, não judeu, árabe, não árabe, enfim, ele quer o temor, ele quer o nosso coração, né? E o princípio, então, da sabedoria é a gente temer a Deus, né? E esse temor a Deus é confiar em Deus, e aquele que teme a Deus, a própria palavra diz, ele mesmo diz, é aquele que segue os mandamentos, né? Mas aí um vai dizer, ah, mas eu pequei. Tudo bem, você entendeu que você pisou na bola, você pede perdão a Deus, né? Você lembra do Salmo 51 que fala, Senhor, purifica-me do meu pecado, né? Porque a nossa natureza é humana, né? Então, eventualmente a gente pode cair, mas desde que a gente se arrependa, peça perdão, ok. E aí a gente volta a acertar o alvo, que é procurar chegar mais perto dele, procurar imitar a ele, né? Que ele fala, sede santos porque eu sou santo. E aí a gente vai conseguir amar o próximo, amar ele, que são as principais coisas, né, Alex? Acho que essa é a chave aí dessa paraxá. Quer dizer, eu não preciso mais queimar uma carninha, não, para me aproximar de Deus. Não, É simplesmente abrir o coração, entender quem Deus é, quem Yeshua é, sim, e dizer: olha, perdoa-me, eu pisei na bola, eu vi isso agora, eu não tinha percebido, às vezes a gente não percebe, é, pisei na bola, mas eu peço perdão e eu quero te honrar e te servir e te glorificar e eu quero proclamar o teu nome. Eu acho que essa é a nossa função hoje, proclamar o nome de nosso Deus eterno, que ele é amém. tão poderoso e maravilhoso que ele dá a vida para a gente. A nossa vida depende integralmente dele, não depende de outras coisas. É ele que está no controle 100% do tempo, 100% do tempo. Mas muito, muito legal, Adriana. Realmente, a gente queria muito mais coisas para falar, mas não, não dá. O pessoal vai cansar da gente. Eu não quero que o pessoal fique cansado da gente. O que eu quero é que o pessoal entenda a importância de estar lendo a palavra de Deus, quer dizer, tudo que a gente falou, se você põe em dúvida, faz o seguinte, vai lá ler a palavra, vai ver se está escrito realmente tudo isso que a gente falou. É muito importante, você precisa ter a segurança de que Deus está conversando com você, e não que o Alexandre ou que a Adriana estejam conversando com você. Não, é Deus que está conversando com você. E ele vai conversar com você através da palavra dele, e ele vai conversar com você através de pessoas que realmente eh, procuram servir a Deus, e é o que a gente tenta fazer. E a gente só pode ser grato a vocês por dedicarem esse tempo gostoso para a gente, e espero que seja gostoso para vocês também, de entender um pouquinho melhor o que Deus tem a dizer. Eu Eu quero também dizer para vocês que a gente tem um e-mail, você pode deixar comentários no próprio canal, mas você também, se você quiser fazer uma pergunta ou fazer um comentário reservado, você pode fazer através do e-mail, que é israelnocaminho@gmail.com. Com esse e-mail, o nosso compromisso é de procurar entender a sua pergunta, o seu comentário, interagir com você e de uma maneira privativa, ou seja, você não corre o risco disso ser transmitido para alguém fora, para o público em geral, para a torcida do Corinthians, ou quem quer que seja nessa, tá? E muito obrigado realmente por vocês estarem conosco e desejamos um Shabbat Shalom, muita paz que vem do Senhor para você e para toda a sua família. Certo, Adriana? É isso aí, Alex. Shabbat Shalom, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Que Deus abençoe vocês.
e continuem com a gente, vai nos alegrar muito. Obrigada. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Tchau. shalom, pessoal.